Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, da nossa querida Rádio Catedral. Mais um domingo abençoado e nós aqui do programa Viver Bem com vocês. Você que nos dá audiência, você que nos acolhe com tanto carinho na sua casa, no seu trabalho, na hora do almoço, com os amigos. É uma bênção ter a sua audiência. Gratidão a todos vocês. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Catedral eu estou com uma das fundadoras, não do programa Viver Bem, mas do grupo dos psicólogos que são católicos, gente. Vocês sabem, quem nos ouve, né? Algumas vezes mencionamos aqui que o nosso grupo dos psicólogos da Arquidiocese do Rio, ele foi constituído lá atrás, no ano de 2003. E hoje aqui com a gente está a doutora Sheila Kellner. Já ela vai falar com vocês, né? Ela que é a convidada deste domingo para falar sobre um tema muito interessante, ainda desse mês de fevereiro, né? Que esse tema foi pedido por uma de nossas ouvintes, Cristiane Chiesa. Acredito que seja essa Chiesa. A pronúncia. Chiesa? Deve ser Chiesa. Chiesa. Então, Cristiane, muito obrigada por sua participação, por nos dar essa sua carinhosa atenção. E o tema pedido foi expectativas no retorno às aulas. Para falar sobre esse assunto, a psicóloga e psicanalista Sheila Kellner, da paróquia Cristo Redentor, aqui pertinho, em Laranjeiras, a paróquia. E, gente, quero convidar a todos vocês a participarem aqui, né, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas ou até colaborando com algum tema para próximos programas. Nós temos o nosso e-mail, que é o viverbem@radiocatedral.com.br, e temos o nosso WhatsApp também, 3231-3560. Caso alguém perca um de nossos programas ou queira revê-los, pode acessar o canal do YouTube da Rádio Catedral e procurar o programa Viver Bem. Deixe-me dar uma boa tarde à doutora Sheila Kellner. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Sônia. É um prazer estar aqui. De vez em quando a gente se encontra nesses programas que gravamos, né? Quando não temos outras reuniões mais interessantes de grupos que trabalham com crianças, com adultos, com jovens, com idosos, enfim. Nós temos sempre a oportunidade de estarmos juntos em prol da saúde de nossos clientes. É verdade. E assim, a Sheila me faz lembrar, né, de nossos trabalhos. A Sheila, como disse, ela é uma das fundadoras do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Eu mesma fui convidada por ela a entrar nesse grupo lá atrás, lá em 2008, quando ela me trouxe. E eu sou muito grata a essa profissional, a essa pessoa humana, a doutora Sheila Kellner, que eu conheço muito de perto. Uma competente profissional e pessoa, gente. E quando ela fala desses trabalhos, fala de trabalhos que temos, né, ao longo dessa nossa caminhada, né, Sheila? São trabalhos voluntários, são trabalhos aqui, nossos serviços, a nossa arquidiocese, as nossas paróquias, né? Então, já tivemos oportunidade de atender, até fazer um intercâmbio com paróquias, né? Daí surgiram muitas pessoas que se interessaram de vir compreender melhor a capacidade que temos de poder ajudar o outro dentro da nossa profissão. É verdade. E Sheila, você além de psicóloga clínica, é psicanalista e professora também. Bom, professora
como diz, há muitos anos de várias universidades, né? Eu trabalhei na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, na UERJ, em cursos diferenciados e com áreas diferenciadas, não só a psicologia, mas como no magistério, realmente eu trabalhei muitos e muitos anos, porque eu comecei como professora primária, verdade, então eu comecei trabalhando com a criança, né? E já fazendo trabalhos mais ou menos voltados para a psicologia com as crianças, né? Porque sim, tive a oportunidade de formar uma turma por um bom período e até levá-los a ingressar no antigo segundo grau, no antigo ginásio, né? Na época que eu comecei a dar aula era primário, curso primário, ginasial, científico, normal, etc. Né? Mas o tema, Sheila, o tema de hoje é expectativas no retorno às aulas. Você poderia fazer um contexto para os nossos ouvintes? Claro, Sônia. Isso é importante perceber que nós estamos vivendo um momento muito difícil para crianças que vinham com certa liberdade de movimentação e ficaram restritas por um tempo. Afinal, essa pandemia já dura mais de 2 anos. E este tempo todo, primeiramente, as crianças ficaram assim muito restritas, muito presas em casa, sem entender muitas delas. Os mais velhos podiam até entender, os pais conversarem mais, mas os pequenos, realmente uma grande dificuldade, habituados a sair às ruas, a tomar um solzinho, né? É verdade que em determinados lugares, vai depender do bairro, da onde a criança mora. Por exemplo, as crianças que vivem em comunidade ficarem restritas a espaços exíguos foi muito difícil, né? Porque elas estão habituadas que elas estão na casa delas, na casa dos outros, é bem diferente da criança de um bairro em que haja mais estruturação, em que as casas são maiores ou que vivem em apartamentos, mas mesmo em apartamentos também tornou-se uma coisa muito difícil para a criança, muito difícil para os pais manterem aquela contenção. E achei interessante que, até para ajudar as crianças, principalmente aquelas crianças que ficam com as mães em casa, aliás, as mães se viram obrigadas a ficar em casa por causa da própria pandemia também, o pai ficar em casa, então começaram aqueles movimentos, o pai trabalha de casa, em casa, mas não pode ser interrompido, e aí tem o espaço tolhido e a criança fica num espaço menor. Sim. Então tudo isso foi criando muita ansiedade nas crianças. Perfeito. Muita ansiedade, muita não compreensão do fato, e dependendo da idade, da capacidade da criança, elas ficaram realmente com muita dificuldade de poder viver aquilo, né? A sua própria infância, né? A própria infância. E bem interessante isso que você coloca, Sheila, porque o trabalho invadiu o nosso lar, então ficou tudo misturado, né? Tudo exatamente. Junto, a questão dos limites. E tem uma pergunta aqui que a produção nos enviou. Gente, não esqueçam, pelo WhatsApp é muito fácil, 3231-3560, e você poderá colaborar fazendo perguntas aqui para o programa, que a doutora Sheila poderá responder. Agora, a produção nos envia a seguinte pergunta: qual seria, então, a maior preocupação dos pais nesse retorno às aulas nesse mês de fevereiro? Não só a capacidade da criança se ajustar,
Porque, inclusive, a criança que já tinha estado em aula e volta para uma situação diferente, ela também tem que se ajustar a uma nova situação. Verdade. Porque uma coisa é a criança que entrava livremente na escola e outra coisa é a criança que tem que ter os rituais, tem que situar os protocolos, né? Para não chamar de ritual, vamos chamar de protocolos, mas toda a higiene, etc. E também a própria escola se sentiu com dificuldades de fazer essa adaptação. A gente percebe que, em algumas situações, os professores ficaram com medo da atuação que teriam que ter com essas crianças. Medo de transmissão da doença, medo de não saber lidar com a criança mais de perto, que a criança pode se sentir rejeitada, porque a professora já nem chega perto. A criança às vezes estava habituada a chegar, dar um beijo na professora, né? Às vezes, mas não é isso que a criança pode fazer, principalmente as pequenininhas, as menores, né? Os maiores já têm uma outra coisa, mas tem, como dizer, os que chegam na adolescência, quase que adolescência, que já estão contestando muitas coisas, estão contestando o relacionamento que tem com os colegas. E isso realmente se tornou uma coisa muito, muito forte em preocupação. Outra preocupação que eu vejo, e até enquanto nós estávamos aqui nos bastidores, né, Sheila, aqui dos estúdios da rádio, conversávamos, e o que eu vejo muito presente, eu não atendo crianças, mas atendo os pais, atendo mãe, né, e recentemente, atendendo uma das mães, ela muito reticente se enviava ou não o seu filho, perguntei a idade do filhinho, o filhinho está com 10 anos, se enviava ou não o filho que ainda não havia sido vacinado para o colégio. Então eu vejo que a maior preocupação também, além desta que a doutora Sheila coloca, mas a nova variante Omicron do coronavírus, principalmente aqueles pais que ainda são reticentes, né, em algumas. Pois é, como eu disse, nós somos favoráveis à vacinação, porém nós temos que entender o medo que as pessoas têm de vacinar crianças, porque reclamam, podem ser coisas mentirosas, etc., mas acontece que nós estamos cientes de que é ainda algo que está em estudo. Então, tem que ser feito com muita calma, muita tranquilidade, e por isso o cuidado da mãe. Diz, mas essa vacina pode? Essa vacina não pode? Por que que não pode? Por que que pode? Por que que deve? Né? Então, os pais também têm que estar muito conscientes de que eles têm que estar atentos às reações dos filhos. Há crianças que aceitam bem a ideia, há outras crianças que têm medo. Então, tudo isso é importante ser considerado e considerado na relação com a escola, né? De maneira que qualquer coisa para se tornar obrigatório tem que ter comprovada definitivamente a sua capacidade. Sim, sim, é verdade, Sheila. Já estamos chegando a um minutinho de intervalo, né? A Sheila fala dessa capacidade, né, de podermos atentar aos sintomas das nossas crianças, adolescentes também que estão retornando, ou seja, precisamos, pais, ficarmos atentos e abertos às novas adaptações. E conversar Sim, com a sempre, escola, né? Conversar, porque acho, por exemplo, muito importante que a criança tenha consciência da sua responsabilidade de estar participando do grupo. Então, ela entenda que não é o medo dela que vai conduzir a vida,
mas sim a capacidade dela de conviver com os outros que vai lhe conduzir a vida. Perfeito, Sheila. É a via do diálogo, acolhimento, amor e diálogo, né? Colocando a realidade, de fato, mesmo que seja criança. Gente, o programa está maravilhoso e eu convido vocês a continuar aí com a gente. É 1 minutinho apenas e voltaremos já. Voltamos aqui, queridos e amados ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, aqui com a doutora Sheila Kellner, no programa Viver Bem. Esse programa que é de psicologia e espiritualidade e nos leva a uma reflexão de como viver bem a vida que a gente tem, essa vida que é dom gratuito, que Deus nos concede o despertar todos os dias. Que maravilha, né, gente? Poder acordar, poder abraçar, poder lembrar dos amigos, ainda que certas contingências que ainda tenhamos, né? Mas estamos retomando as nossas atividades aos poucos, com serenidade e confiança. Afinal, nós bem sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Mas, doutora Sheila Kellner, novamente aqui, agora no segundo bloco do programa, tem mais uma pergunta. A doutora respondeu sobre a preocupação dos pais, agora a produção envia a pergunta seguinte: qual, então, a maior expectativa das crianças nesse retorno às aulas? Olha, pelas poucas crianças a que eu tenho acesso, mais próximas, né? Como diz, são o filho da minha filhada, o primo dessa criança e tal, alguns vizinhos que a gente também convive, a gente percebe que eles todos estão esperando o melhor, por incrível que pareça, estão esperando o melhor, até que alguns dizem, fica preso na sala de aula, eles estão tendo a liberdade de ir à escola. Uma das grandes expectativas é eles aproveitarem a liberdade de ir à escola para aprender. Muitos querem realmente aprender alguma coisa, aprender até a conviver com essas dificuldades, porque é uma coisa nova para todo mundo, né? Essas restrições que esses 2 últimos anos se apresentaram, ensinaram alguma coisa, o desejo de liberdade por fazer coisas e por aprender. Esta é uma das grandes expectativas das crianças. Das crianças, o adolescente principalmente, ele quer ver o que ele pode contribuir para melhorar o mundo. Para muita gente isso pode parecer um pouco até onírico demais, né? Um sonho, mas para muitos despertou isso. E cada vez que há um retrocesso, vai começar hoje, não, vai começar só no mês que vem, você sente uma decepção de que eles gostariam de estar mais próximo de fazer alguma coisa. Então, a grande expectativa da criança, do jovem, para voltar às aulas e ter uma relação com as pessoas. Porque muitos deles se sentiram muito sozinhos, principalmente os filhos únicos, né? Eu conheço, como diz, eu conheço o fato de que um cliente meu, que é adulto, né, que é o pai, que teve muito problema durante esta pandemia, porque ele não sabia como conduzir, tinha dificuldade, ele trabalhava de casa, ou ele ainda está trabalhando de casa, ainda não está indo muitas vezes ao seu serviço. Ele tinha uma filha que eu acabei orientando para que ela também fizesse uma terapia
para ela poder falar das suas necessidades, porque ela se sentia muito só, muito ligada ao pai, muito ligada à mãe, muito ligada a ter uma companhia. Tanto que ele até cedeu ao fato de que ela queria um cachorrinho, e ele cedeu. Uma pessoa que não gosta de ter animais em casa passou a ter. E o mais interessante é que ele também está brincando com a cachorrinha, né, que foi adquirida para fazer uma companhia menina. Né, e alguma coisa realmente faz com que a criança queira estar com os outros. Ela não nasceu para ser sozinha. Né? É verdade. É muito interessante suas colocações e só complementando, né, também, não atendo criança, mas a gente percebe, né, algumas crianças no nosso entorno, como eu você também não atendo criança, mas eu atendo pessoas que têm crianças. Exatamente. Então, através delas eu estou tomando, inclusive orientando alguma coisa, sim, né, sim. Para poder... A minha percepção está nesse lugar também, né, de atender a mãe, o pai, os pais, e também as crianças da vizinhança, né, no playground, aquelas crianças, o que elas falam. Então, o que eu vejo que a maior expectativa das crianças, a minha percepção é que está nessa alegria do reencontro com seus... Quando eu falei liberdade, é porque é a alegria de estar com outros, sim, de trocar, de conversar as coisas, os probleminhas que eles acham que são só deles, que não são dos pais. E que então, maravilha esse reencontro. Somos seres sociais, né? E vejam que essa alegria do reencontro somos atravessados desde sempre. Qual seria, neste tempo de restrição, Sheila, onde as crianças ficaram muito tempo dentro de casa, quais seriam os maiores sintomas apresentados? Uma ouvinte que não quer se identificar. No tempo de... Eu acho até que você já falou um pouco, na realidade, a ansiedade de ficar num espaço restrito. Né? E apesar até de ter visto até na internet várias sugestões de mães que criaram jogos especiais para serem feitos em casa, mas o problema é a delimitação de um espaço muito restrito. E isso, a criança se sente um tanto ou quanto prisioneira daquele espaço. Pode ser um apartamento imenso, mas ainda não pode sair dali de dentro. E, na realidade, ela não pode ocupar o apartamento todo. Ela tem o quarto dela. Quer dizer, de certa forma, existe como diz, não é medo, mas é uma situação de inquietude quanto à restrição da liberdade. Muito bom. Essa resposta, né, essa contextualização foi perfeito. Outra aqui que me chega de uma ouvinte, Sandra Mota, que é de Bangu, ela coloca assim: qual seria a frase, ou qual será a frase mais repetida nesse tempo de retorno às aulas pelos pais? Vou formatar melhor. Pelos pais, qual seria a frase mais repetida para seus filhos nesse retorno às aulas? Bom, eles estão tão habituados a falar dos cuidados com a higiene, que é o fundamental nisso, que não esqueça de lavar as mãos, não esqueça de usar a máscara onde for pedido que use a máscara, porque também já começa a haver uma liberação. Mas alguma coisa que leve principalmente a criança a ter cuidados consigo, no sentido da higiene, que é o fundamental para que o vírus possa ser afastado. Então, não tanto não fique muito em cima do coleguinha, mas em cima de um espaço, use um espaço para que se mantenha mais livre da presença deste vírus.
Sim, né? até uma E de questão. outros também, né? Porque afinal de contas estamos vendo que a gripe anda voltando por aí, outras doenças que já foram controladas, mas que tem vacinas, que se vacine contra as outras doenças também, não esqueça isso, né? Para evitar que o organismo esteja mais, vamos dizer, frágil para receber qualquer outra possibilidade de contaminação. E, na verdade, assim, uma questão de consciência, né? Todo esse contexto que você Exato. coloca, né? Que os pais, com essa frase, use máscara, use álcool, está, na verdade, conscientizando o seu filho nessa A interação questão da higiene, social. pois é. Se verdade. antes havia problemas até da mãe perguntar, lavou bem as orelhas, você isso, etc. Já havia uma preocupação com a higiene, agora essa preocupação com a higiene é maior ainda. Porque a gente sabe que é através de contágios que pode ocorrer essa transmissão. Então, e aí que melhora até a compreensão para todas as demais doenças infantis que existiam antes, que não eram tão assustadoras, digamos assim, que não pensavam tanto em problemas de atendimento e de dificuldades, mas que agora retornam a ser reconhecidas como talvez facilitadoras. Sim. Tem uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp, que ela tem uma ouvinte, pode identificar. Ouvinte Maria Tereza do Ingá. Ingá, acho que é Niterói, né? Então, ouvinte Maria Tereza do Ingá, agradecemos todas essas participações, viu, gente? Ela diz, sou mãe, como tratar a ansiedade dos pequenos? Bem, primeiro de tudo, com muita conversa, muita tranquilidade, mostrando que as coisas podem ser difíceis, mas podem ser enfrentadas. Dar condições da criança ter atividades que a acalmem e não que a excitem, que a provoquem essa ansiedade. É uma coisa que está ligada sempre à educação que nós damos aos nossos filhos. E a mostrar que a liberdade é alguma coisa que a gente conquista com calma, não com desespero, né? Que a gente pode fazer o melhor uso das coisas se nós temos uma tranquilidade. Então, a questão de fazer a criança embora a criança tenha, às vezes, um caráter mais assim movimentado, excessivo, etc., ela tem que compreender, falando sempre a verdade, não inventar coisas, nem historinhas difíceis da criança aceitar, porque ela só vai aceitar aquilo que ela puder experimentar, vivenciar. Então ela não vai entender coisas que pareçam mirabolantes para ela, quer dizer, alguém só, você ficar na sua cama, sim, você não vai se contagiar, isso é besteira, né? Isso é uma loucura. Então você tem que falar da importância das coisas serem feitas com calma, oferecer atividades que ela possa se entreter e até aprender, porque também a gente pode fazer muitas brincadeiras em que a criança vai aprendendo, e até não chegar àqueles que têm essa possibilidade, é óbvio, né? Porque depende também do nível de desenvolvimento cultural dos pais para fazer com que a criança possa até ter prazer em aprender determinadas coisas. Podem ser brincadeiras, em jogos, etc., em que ela vai aprendendo. E com isso ela vai ficando mais apta a que as suas expectativas em relação à escola, a estar na escola, sejam mais assimiladas, quer dizer, ela possa assimilar, em função das suas expectativas, melhor aquilo que a escola tiver a oferecer. É verdade. Quando você fala dos pais, Sheila, e essa nossa ouvinte
que pergunta como tratar a ansiedade dos pequenos, me faz pensar também só dos pequenos, mas como tratar a ansiedade dos pais, dos pais também. Realmente, os pais, como já estão adultos e tiveram toda uma outra vivência e estão se sentindo acuados ou atemorizados por uma coisa que para eles é desconhecida e que houve tantas divergências, até quando da chegada você tinha... façam isso, não façam aquilo, façam... Até a questão da máscara mesmo, de início diziam que a máscara deixa para os médicos, mas não é. Precisava da máscara sim. E vamos usar o exemplo de um povo, né? O Japão há muitos anos usa máscara quando estava com gripe ou qualquer coisa que pudesse ser transmitida pela... Eles já usavam máscara. Então, para eles não foi novidade usar máscara, novidade foi para nós aqui no Ocidente, de modo geral, mas até entender isso, os pais estiveram muito preocupados, ansiosos, com dificuldade, negando, enfim, mas tendo que perceber. Então, em função disso, alguns pais, muitos pais, aliás, eu posso dizer que durante esse período de epidemia, de pandemia, eu tive muitas consultas online, porque é em função da ansiedade de estão enfrentando o desconhecido. E ao enfrentar o desconhecido, eles têm que aprender a entender o que é o desconhecido para poder entender a si mesmo e para poder se adaptar, não é se ajustar, não, é adaptar a convivência com isso até conseguir eliminá-lo. Verdade. Esse é um fato. Porque... Então, os pais realmente, muitos, a maioria dos pais precisou de ter um atendimento, ou pelo menos conversa com pessoas profissionais que possam ajudá-los a entender e a se entender no mínimo possível para poder lidar com o fato. Sim, e a orientá-los também. Orientá-los, né? Pois exatamente. Compreendê-los, acolhê-los e orientá-los. Mas também, gente, vamos lembrar que as crianças, nós estamos falando também de psicoterapia, estamos falando de orientação. E lembrarmos também que os pequenos, muitas das vezes, necessitam de uma... digamos, psicoterapia infantil, claro, com profissionais especializados no atendimento infanto-juvenil. Exatamente, não é qualquer profissional. Exato. Porque aqueles que gostam, porque não é só gostar de criança, é saber trabalhar os desejos da criança, que não são iguais ao do adulto, obviamente. Então tem que ser respeitados. E até ajudar a orientar os pais ao tipo, por exemplo, de brincadeiras, de programas a criança assistir, para que ela possa viver melhor. Né? Afinal de contas, o nosso programa aqui diz viver bem. Então, realmente, o psicólogo infanto-juvenil, ele vai realmente levar a criança a se ajustar em função da sua maneira de ser. Né? E não é ela se ajustar, ela vai fazer o que é a vontade dos adultos. Não. Ela fazer a vontade dela em função do que a vida oferece, o que os adultos oferecem a ela. Né? Sim, verdade, Sheila. É muito interessante todo esse contexto e temos perguntas chegando. Muitas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail. Anotem aí o nosso e-mail, por favor, viverbem@radiocatedral.com.br. Mas, gente, esse programa é maravilhoso e passa muito rápido. A produção do programa nos sinaliza que precisaremos fazer mais um minutinho de intervalo. Aguardem aí e já já estaremos voltando.
Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Estamos retornando aqui ao programa Viver Bem e agora sim, já no último bloco, gente. Então fiquem ligadinhos. O tema está maravilhoso, muito interessante. A quem tem crianças, a quem tem adolescentes, a quem convive, inclusive, com esse retorno, às vezes não só ter o adolescente, às vezes o professor, né, e que convive com esse retorno às aulas. Nós estamos falando sobre um tema que está acontecendo nesse mês de fevereiro, onde o retorno às aulas se deu no início do mês. Nós já estamos no final do mês, mas temos essa demanda que foi de uma ouvinte, Cristiane. O tema é expectativas no retorno às aulas. A você que é mamãe, a você que é tia, a você que tem na vizinhança crianças, fiquem ligados aí, porque a doutora Sheila Kellner, que é psicóloga clínica paroquiana da Igreja Cristo Redentor, aqui em Laranjeiras, ela está abordando brilhantemente esse assunto, gente. Podem continuar participando. Mais do que paroquiana, nós coordenamos lá um grupo de psicólogos que, por enquanto, estão atendendo online. Sim, então tem esse grupo, como tantos outros colegas aqui, que têm grupos, né, em suas respectivas paróquias, muito nos procuram. Então, se você desejar contato com grupos de paróquias, entre em contato com a nossa produção. Esse é o canal 3231-3560 que fazem nos chegar. Ou então pelo nosso Instagram. Gente, o Instagram funciona, é o PGM Viver Bem, tudo junto. PGM Viver Bem, e a produção aqui da Rádio Catedral nos faz chegar a demanda, a necessidade de vocês, tá bom? Então, voltamos aqui com a doutora Sheila e ela está respondendo algumas perguntas que vêm nos chegando. Eu convido a vocês a continuarem enviando as mensagens pelo nosso Instagram 3231-3560 ou também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Sheila, a pergunta muito interessante, mas você já está desenvolvendo, já vem abordando desde o início do programa. Fala de emoções. Ouvinte que não quis se identificar e pergunta: quais as emoções que mais afetaram as crianças nesse tempo? Bom, a criança foi afetada principalmente por a situação de isolamento. Perfeito. Ela se sentiu muito isolada. Por mais que os pais, principalmente a criança que é única em casa, porque quando tem um irmão mais ou menos da mesma idade, um ano mais novo, um ano mais velho, eles conseguem ainda criar as suas brincadeirinhas, discutir, etc. Brigam, reclamam com a mãe, mas eles não estão se sentindo tão isolados quanto as crianças que são únicas em casa. E, infelizmente, né, ultimamente, as famílias de renda média para cima, geralmente são famílias que estão muito no filho único, no máximo 2. Entre as famílias mais pobres, existem famílias mais numerosas. E aí, no ambiente mais confinado, foi mais difícil para eles se sentirem felizes de relacionar, porque o espaço é reduzido e a criança também se sente muito mais oprimida. Por isso que a gente sente que há diferenças da chegada da criança à escola. A criança que vem de um grupo familiar mais numeroso, ela vem mais esperando coisas a receber só. E a criança que vem muito isolada, ela vem na expectativa de encontrar amigos,
de encontrar parceiros para as suas brincadeiras. É verdade. Eu percebi, né, tenho contato com alguns afilhados ainda adolescentes, né, e eu percebi, Sheila, acredito que você também tenha percebido, quando se trata de emoções, muita euforia. Uma euforia e um entusiasmo, na verdade um entusiasmo. Isso quando eles estão na expectativa do reencontro. Reencontro, é verdade. Mas muitas tristezas, por exemplo, porque nas escolas, principalmente as crianças de escolas particulares, elas voltaram para escolas em que, onde ela tinha uma turma de 25 alunos, agora tem 12, 13. Houve uma redução, uma grande... Então, amigos que mudaram de escola, então, e eles não tiveram tempo de fazer essa separação, não vão reencontrar aqueles. Sim. Então, alguns têm aquela expectativa de rever amigos, estão agora na expectativa de fazer novos amigos, né? Mas, e com a decepção de ter perdido alguns. Essa é a situação, principalmente os mais velhos que tiveram alguma convivência antes, agora estão com essa dificuldade. E algumas coisas passaram 2 anos. Né? Para os jovenzinhos é muito tempo. É verdade, não podemos deixar de refletir, né, sobre estas mudanças, né, a mudança de fato na educação do Brasil. Eu acho que a pandemia acelerou muito o processo de evolução tecnológica, né, na área da educação principalmente. A escola, eu diria, a escola nunca mais será a mesma. Mas também mas porque também nós não somos mais os mesmos, inclusive. Também não somos mais os mesmos, mas acontece que essa situação de mudança de hábitos que nos foi imposta, sim, de certa forma, né? Foi imposta, criou expectativas e medos para do que enfrentar, de como agir, de como tratar o amigo. Então, daí a necessidade de muita conversa, seja em casa, seja na escola, para que as coisas possam se rearrumar, né? Falam tanto de um novo modo, um modo de se relacionar com as pessoas, né? Mas como dizer, tentar não perder a espontaneidade, que parece que o medo tirou um tanto da espontaneidade de muitas coisas, de muitas situações. É verdade, tem crianças que nasceram durante a pandemia, que nem, né? Exatamente. Enfim, que nem conhece. Nem conhecem. Eu mesmo tenho na minha família do coração, eu tenho uma que nasceu no dia 18 de março, vai fazer agora 2 anos, né? Ela nasceu 2 anos? Já vai fazer 3. Não, vai fazer 3 anos, acho. Que a pandemia iniciou em 2020. Pois é, 20, ela nasceu em 20, faz 2 anos. Exatamente, 2 anos. Ela faz 2 anos, mas para mim já parece assim um tempo enorme passado, né? E que a criança ela conheceu a avó mascarada com capa, etc., né? Ela, certa continuidade, ninguém beijando, ninguém abraçando, isso ela não pode ter a experiência, né? É verdade, mas graças a Deus, né, a partir de uma crise o ser humano é muito criativo, a crise é uma oportunidade de nos reinventar, mas não podemos abraçar, mas podemos tocar o coração de alguém quando ligamos, telefonamos, mandamos uma mensagem. E isso faz parte da nossa convivência e da nossa confiança também em Deus. Né? É verdade. Em tudo que acontece na nossa vida, nós
podemos ver a presença e o cuidado de Deus, mesmo diante destas questões pandêmicas, restrições pandêmicas. Eu posso dizer que esse exemplo que eu estava dando, ela aprendeu muito mais a entender o carinho pelo som da voz das pessoas. Que lindo. Porque beijos bem restritos, né? Mas o fato é que é uma criança diferente. E aliás, é uma criança muito calma, viu? Muito tranquila. Tem uma pergunta interessante. A expectativa pode gerar alguma doença? Tem a ver com o tema, né? Mas está solto, de uma forma geral. A expectativa pode gerar alguma doença? Expectativa gera ansiedade. Sim, e a ansiedade realmente pode afetar a pessoa, a maneira da pessoa reagir à coisa. Uma pessoa muito ansiosa, ela pode ter disparos do coração, ela pode ter aquela secura na boca, ou aquela aflição. Então, e isso acaba gerando outros tipos de doencinhas, digamos assim, sim, né? De transtorno. De transtorno, um certo transtorno que precisam ser vencidos. E aí, eu vou dizer o que eu ouvi outro dia numa palestra online, né? Onde era um grupo realmente de psicólogos católicos. E aí falando o que é importante, né? Que nessas ansiedades, como é importante uma oração, como é que é importante a gente abrir a mente para orar, e a nossa expectativa também muda. Então a gente também pode ensinar a criança em casa a orar, a perceber que ela pode vir a mudar o seu relacionamento com o mundo através de algo que a acalme, para que ela possa aceitar melhor as coisas que está encontrando e agir melhor nesse ambiente em que ela vai ao encontro dele. E a expectativa da sua aprendizagem pode se tornar melhor. Verdade. E como a pergunta ela está ampla, né? A expectativa pode gerar alguma doença? Sim, quero reforçar o que diz a doutora Sheila Kellner, né, brilhantemente, mas nós acompanhamos também a TAG, né, essa evolução. Claro que a ansiedade é algo natural em toda pessoa humana. É normal que tenhamos um pouco de ansiedade em determinados eventos da nossa vida. Mas claro, quando a ansiedade ela se torna patológica, e é sobre essa que eu falo, é quando essa expectativa, fica permanente, ela se transforma ao que nós chamamos de, nós profissionais da saúde mental, né, identificamos como a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se você que nos ouve agora tem dúvidas se a sua expectativa, se a forma de lidar com o que está por vir pode ser ou não um transtorno, não busque uma orientação da farmácia, converse com o psicólogo. Então a nossa orientação é buscar buscar um profissional que esteja apto a entender e a orientar essa situação, porque realmente o transtorno de ansiedade tira a capacidade de resolver qualquer outro problema. Exato. Ou de enfrentar qualquer outro problema. Portanto, é importante resolver o problema da ansiedade. É verdade. É até para que haja uma orientação profissional de uma conduta, né? Encaminhamento. Muitas das vezes, se for o transtorno de fato diagnosticado,
o profissional da psicologia vai fazer o encaminhamento para que um profissional médico da psiquiatria possa prescrever a intervenção medicamentosa inerente a estes casos. Mas, gente, é uma pena, né? A gente não sente, mas o programa já terminou. E a produção sinaliza que precisamos nos despedir de vocês. Mas, gente, no domingo que vem estaremos aqui. Novamente, quero agradecer à produção, ao Isoneto Costa, Elizabeth Martins e toda a equipe da Rádio Catedral e especialmente a você, ouvinte do programa Viver Bem. Continuem com a gente. Eu, agradecendo a presença da doutora Sheila Kellner, peço que, Sheila, deixe seus contatos e também uma mensagem aos nossos ouvintes. Bem, eu acho que neste momento eu quero que as mães todas, os pais que estejam escutando, lembre-se que é ótimo para a criança voltar à escola, para que ela possa melhor aproveitar o seu estágio de desenvolvimento, aproveitar para aprender e aproveitar também para dividir suas experiências de que podem resolver as coisas, avançar na vida com outros caminhos. E o aprendizado é muito importante e que a escola é muito importante para ela. Ela que vai dar o sentido para as suas esperanças, os seus projetos de vida, né? Então isso é muito importante. Meu nome, como você... CRP, né? Estamos encerrando. Meu nome é Sheila Kellner, meu CRP é 5856 e vocês podem me encontrar lá na paróquia Cristo Redentor através do telefone que eu vou lhes dar. Bom, eu vou lhes dar o meu telefone particular no momento, porque agora esse telefone está meio parado. Desculpe. Vou dizer, é 996371693. É o telefone do grupo que está desativado. Do grupo atender. Eu atendo esse telefone. 8854. 2179-8854. Também pode ser encontrado o telefone à disposição de vocês. Que bom, Sheila. Sheila, de repente eu tinha me dado aqui um branco, porque nós não temos usado muito, mas ainda temos usado mais. Sim, eu agradeço com muita alegria e já recebo o convite para retornar ao programa. A Sheila faz parte do time do programa Viver Bem, do grupo dos psicólogos aqui da nossa arquidiocese. E eu também, fechando aqui o programa, deixo uma gotinha de reflexão, para a reflexão de cada um de nós durante a semana. Que este início das aulas, né, que representa o começo de uma vida mais saudável e mais sábia, para que possamos viver bem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.